Olá pessoal, tudo bom? Vamos então, continuando no nosso FIC em proteção radiológica, falar hoje sobre radioatividade, dentro da nossa disciplina de produção da radiação. Então, especificamente, a radioatividade tem uma história por trás dela, certo? Mais ou menos parecida com a do Röntgen e os raios-x. Então, o Becquerel, que era um cientista na época, tá? Ele estava trabalhando com um material chamado urânio, que não sabia exatamente o que era, inclusive nem tinha exatamente o nome ainda, né, de urânio, depois é que foi dado. Ele, em 1896, ou seja, praticamente ali um ano depois que o Röntgen descobriu o raio-x, ele trabalhando com urânio, ele pensou que o urânio fosse também um material que emitisse radiação X. Ele não tinha muita certeza. Ele marcou um filme, né, com a emissão e achou que essa emissão era o raio-x igual o que o Röntgen tinha feito com, né, o raio-x e os filmes lá que ele estava usando. Tá? Mas essas dúvidas e, enfim, essas descobertas que ele não sabia ainda foram depois confirmadas em 1898 com o casal Curie, né, a Marie e o Pierre, também trabalhando com polônio, né, que depois foi dado o nome de polônio, né, já que eles eram poloneses, em homenagem a eles, o rádio, e aí ele descobriu que realmente existiam alguma coisa, principalmente com o rádio, que eles chamaram, olha, o rádio tem uma atividade, o rádio tem um movimento, o rádio tem alguma coisa que mexe com ele, certo? Ele não está parado. Então, é a atividade do rádio. Nós estamos tentando entender a atividade do rádio. E ficou a palavra em inglês radioactivity, ficou como sinônimo desse fenômeno físico, dessas características. Né? Claro, hoje a gente não chama urânioatividade ou polônioatividade, césioatividade. A gente só usa radioatividade como o nome genérico, né? Mas a origem da palavra veio de atividade do rádio, certo? Muito bem. O mais importante aqui que a gente tem sempre que lembrar é que isso vem do núcleo, essa atividade que o rádio, que o urânio, o césio, o polônio, tório, tantos outros átomos radioativos, né? Ou seja, tem essa coisa, esse nervosismo dentro deles vem do núcleo, enquanto que o raio-x vem da eletrosfera, tem a ver com elétrons, tá? Isso é muito importante a gente separar bem. Claro que hoje, quando você fala em radioatividade, né, não é a atividade do rádio, né, a atividade de qualquer material radioativo, hoje se sabe que é uma liberação do excesso de energia que existe no núcleo atômico, tá? Então, o núcleo de alguns átomos não é do elemento químico, né? Então, você tem ouro comum e você tem o ouro radioativo, alguns átomos do ouro. Você tem prata, você tem oxigênio comum e oxigênio radioativo, carbono comum ou não radioativo e o carbono, alguns átomos de carbono que são radioativos. Então, esses átomos que porventura estejam radioativos, ou seja, estejam ativos, estejam ligados, estejam em movimento, digamos assim, o núcleo está lá em movimento, eles na verdade estão em excesso de energia e vão liberar essa energia. Então, muito importante a gente separar bem essas duas palavras, radioatividade e radiação. Então, radiação vem do verbo, ou o sinônimo gera o verbo, enfim, né? Radiar ou irradiar. Certo? Então, quando eu falar radiação, eu estou falando numa emissão, num lançar no ar, num emitir, num jogar, num produzir radiação térmica, radiação luminosa, que é a luz, né? Radiação eletromagnética, que são as ondas de rádio, de televisão, do celular. Então a gente está falando radiar, emitir, certo? Radiação X é um tipo de emissão, emissão do tipo X, emissão da eletrosfera, emissão que tem a ver com elétrons. Já quando eu falo radioatividade, eu estou falando numa propriedade, num fenômeno físico, numa característica de alguns átomos. Então, alguns átomos têm essa atividade, né? Que pode ser do rádio, pode ser do polônio, pode ser do césio, do urânio, assim por diante, mas se convencionou chamar de radioatividade. Então, alguns têm essa propriedade, essa atividade, ou seja, essa coisa de daqui a pouco mandar emitir um pouco de energia que está saindo do seu núcleo. Então, toda radioatividade automaticamente significa emissão de radiação. Foi assim que foi detectado que alguns átomos tinham essa atividade, tinham
esse movimento lá no núcleo, né? Tinha essa propriedade, ou seja, eles emitiram, eles lançaram alguma coisa para fora do átomo, mais especificamente para fora do núcleo, certo? Muito bem. Então, isso tem que ficar muito importante, ou seja, nem toda radiação é radioatividade. Toda radioatividade só pode ser vista, só pode ser expressa ou tem a sua característica a emissão. Então, falei em radioatividade, estou falando em emissão. Agora, se eu falar radiação, nem sempre significa que essa radiação vem da radioatividade. Pode ser uma radiação eletromagnética, pode ser uma radiação térmica, calor, pode ser uma radiação luminosa, luz e assim por diante. Ok? Então vamos fazer um teste. Tem um aviso na porta, certo? O que que diz esse aviso para você? Como é que você interpreta esse aviso? Então, o que que você acha? Cuidado, radiação. O que que ele está dizendo? O que que você está pensando? Qual a mensagem? O que que eu tenho que fazer? O que que pode ser? Cuidado, ok, radiação. Vou ser bem sincero, não diz muita coisa. Essa radiação pode ser o quê? Pode ser térmica, pode ser radiação luminosa, pode ser onda eletromagnética. Então, lá numa rádio, né, numa emissora de rádio, uma emissora de televisão, lá nas antenas de celular, né, que o pessoal fala muito, né, do lado da minha casa tem uma antena que transmite celular, ai meu Deus, que perigo, não sei o que, né? Pode ter uma placa lá, cuidado, radiação eletromagnética. Causa mal e coisa? Não sei, dizem que causa, outros dizem que não, a princípio não causa, tá? A princípio não causa, certo? Mas posso botar a palavra cuidado, radiação, não vou estar mentindo. Então não me diz muita coisa. Se tivesse escrito cuidado, radioatividade, aí sim eu ia me preocupar muito, muito. Assim, só com radiação, eu vou me preocupar. Pode ser radiação X de um aparelho que quando eu aperto o botão tem radiação, quando eu não aperto, quando ele está desligado, não tem radiação. Então, assim, se fosse radioatividade, com certeza eu ia ficar bem longe. Como está escrito só radiação, né, não vou me assustar, mas claro, vou tentar entender exatamente o que é. Vou perguntar para as pessoas, né, responsáveis do setor, que tipo de radiação é. Pode ser calor, posso abrir a porta e receber um calor muito forte, muito intenso, que derrete pupilas, por exemplo. Tem um irmão meu que trabalhou em siderurgia, né? Engenheiro do grupo Gerdau, e ele tinha que, de vez em quando, ele não trabalhava direto no chão de fábrica, lá nos altos fornos, né? Mas estava lá, você era obrigado a usar óculos especiais, não podia usar lente de contato. Por quê? Porque se você passasse perto de um forno quando ele fosse aberto, alguma coisa assim, que estava lá 3, 4 mil graus no forno, mas a 1 metro, 2, 5 metros de distância, estava 200 graus, 300 graus. Então, você poderia derreter lente de contato até ter problema nos olhos, né? Além da pele e tudo, mas problema dos olhos. Então, você tinha que usar óculos de proteção. Então, era uma radiação térmica que eu tinha que ter cuidado, né? Pode ser até uma radiação, seria térmica, mas um frio, né? Um frio intenso, né? Não sei se dá para chamar de radiação térmica, mas enfim, né? De se pensar. Então, a palavra radiação, em muitos casos, não significa um perigo tão grande assim. A gente tem que, lógico, saber o que é, certo? Então, veja que radioatividade é diferente de radiação. Bom, de onde é que vem a radiação, a radioatividade, né? Então, primeiro, existem nêutrons cósmicos, raios cósmicos, tudo isso vem do espaço, atinge a gente. Esses nêutrons, os raios, provocam que alguns átomos normais, comuns, não radioativos se tornem, como o caso do carbono, né? O carbono 14, ele na verdade é o carbono 12, né? Tá de nitrogênio, né? Ele é o nitrogênio que fica radioativo e decai para o carbono 14, tá? Por causa dos raios cósmicos. Você tem 30 mil átomos a cada hora que você está respirando, só que você recebe bilhões de trilhões de átomos, tá? Então 30 mil é muito pouco, certo? É 0,001%. Radônio, polônio, radônio é muito pesquisado por isso, inalar radônio radioativo, certo? Alimentação, a gente come muita coisa também que tem leite radioativo. Mas o leite é radioativo, queijo, sim.
como a carne, como as plantas, tudo é radioativo, só que os índices de radiação são mínimos, são muito pequenos, né? O carbono radioativo está em tudo que é lugar. Certo? Tem oxigênio radioativo, hidrogênio, tem vários, só que são muito, condições muito pequenas. E o ser humano já está, milhões e milhões de anos de evolução, já está acostumado com um pouquinho dessa radiação, né? Então isso é normal. Do solo também, né? Solo, minas de carvão, por exemplo, cimento, também tem um pouco de átomos radioativos, tá? Então isso está naturalmente a nossa em volta, a nossa disposição, digamos assim. Então, dentro dessa produção natural, você tem os núcleos ditos estáveis, os isótopos estáveis, ou seja, não vão emitir, nem hoje nem nunca. E tem os núcleos radioativos, que têm então um excesso de energia. Certo? Por algum motivo eles têm um excesso de energia. Tá? Naturalmente eles já vêm com esse excesso, ou foi forçado, né? Ou forçado, como eu disse, pelos raios cósmicos e tal, que forçaram, deram essa energia para o núcleo, ele virou radioativo. Ou o próprio ser humano tem máquinas, né? Síncrotrons, por exemplo, ciclotrons e coisa que podem produzir material radioativo, né? E reatores nucleares, mas que não produzem energia, sim outros materiais radioativos, tá? Então pode ser produzido artificialmente. Mas uma vez que você tem essa energia em excesso aqui, você está tipo vibrando aqui de tanta energia que você quer emitir, esse átomo em algum momento vai emitir essa energia, vai jogar para fora. Ele pode emitir radiação gama. Por que chama gama e não X? Porque vem do núcleo. Então, é a mesma radiação X? É a mesma onda eletromagnética. Mas quando eu chamo gama, eu estou dizendo que vem do núcleo. Quando eu falo X, é da eletrosfera. Tá? E ainda as partículas alfa e beta, né? Alfa, beta e gama, né? São as 3 letras do alfabeto grego, natural, porque não se sabia o que era, mas se sabiam que eram diferentes, né? Então chamou alfa, beta e gama, ficou até hoje essas 3 letras. Bom, então tipos de decaimento, né? Então o que é o alfa, beta e gama lá que a gente aprendeu? Então primeiro você tem um excesso de energia, a gente vai ver com detalhes, né, daqui a pouco, mas você tem um excesso de energia e você manda um fóton gama, né, que o símbolo é essa letra aqui. Fóton gama, assim como lá a eletrosfera manda um fóton X, que a gente chama de fóton gama. Você pode ter uma coisa chamada conversão de elétrons, que é muito raro acontecer e não tem assim, muita utilidade por enquanto na radiologia ou radioterapia, então nós não vamos se preocupar com ela, mas é um tipo de oficialmente um decaimento radioativo, né? Na verdade é esse fóton gama que sai do núcleo e bate no elétron, mas é considerado um fenômeno físico diferente. A emissão beta menos, a gente vai ver com detalhes, é importante, certo? Beta menos. A emissão beta mais, a gente vai ver porque que tem o nome de beta os dois e qual é a diferença do menos para o mais, certo? A captura K, certo? Em que um elétron, digamos assim, cai no núcleo, certo? Também não é muito interessante, muito usado na radiologia, na terapia, então também a gente não vai se detalhar para eles. E por fim a partícula alfa, tá? É o alfa, beta e gama que eu falei antes. No caso, o beta tem beta menos e o mais que a gente vai ver. E a partícula alfa, tá? Então a gente vai ver com detalhes agora. A emissão gama, ela oficialmente ela tem um nome de transição isomérica. É um nome bonito, assim, né? Tá? Mas ela, digamos assim, é mais simples dos decaimentos radioativos, das emissões radioativas. Ela emite um único fóton, uma única emissão de radiação. O fóton, como diz, é chamado de gama, para dizer que vem do núcleo, né? Se saísse da eletrosfera é X, mas fora isso, os dois são fótons, os dois são iguais, tá? Depois que eles estão viajando no espaço, você não sabe se é gama ou se é X, tá? Tá no espaço, tá no espaço. Mas, digamos, na hora que foi produzido, se você disser que é um fóton gama, você está dizendo que você está trabalhando com radioatividade. Cuidado, radiação gama. Opa, radioatividade, certo? Se eu falar, cuidado, radiação X, eu já, de repente é um aparelho, eu posso ligar, posso desligar, é diferente, tá? Não tem radioatividade. Não há perda de massa, isso é importante, porque nos outros casos a gente vai comentar que é a perda. Átomo fica com menos energia, sim, ele mandou um fóton é energia, então ele baixou seu nível energético, certo? Ficou mais tranquilo, mais relax, né? Sombra, água fresca, né? Mais tranquilidade.
E ele então ficou mais estável, certo? Importante isso, mais estável. Ou seja, ele emitiu, ele não vai emitir de novo. Acabou a radioatividade dele. Acabou a atividade dele, ou seja, acabou esse nervosismo que ele tem de mandar alguma coisa para fora. Já mandou, acabou, deu, virou um átomo comum e simples. Então aqui o caso do TECNES, que é muito usado na medicina nuclear, né? Então você tem o TECNES, tem 43 prótons, 43 elétrons, tá? Ele tem mais 56 nêutrons para fechar o 99. E ele está aqui M de meta estável, ou seja, ele está estável, mas não muito. Ou seja, daqui a pouco ele vai emitir, certo? Porque como esses dois TECNES são iguais, não tem muito como dar diferença, simplesmente que um tem mais energia no núcleo do que o outro, então a gente usa esse M de meta estável, certo? Estável, meta. O meta quer dizer assim, mais ou menos estável. Assim, ele vai ficar por ali por um tempo, mas não é o lugar mais confortável, certo? Bom, aí em algum momento, só Deus sabe, realmente só Deus sabe, quando que ele vai emitir esse fóton, e quando ele emitir esse fóton gama, de 147 keV, se eu não me engano, ele vai deixar de ser meta-estável, ou seja, vai ser um TECNES normal, ele vai perder o fóton e vai perder o Mzinho aqui que a gente escreve para avisar que é um TECNES diferente do outro, né? E aí pronto, aí nunca mais ele vai emitir nada, depois acabou a vida dele, né? A vida de radioativo acabou, emitiu a energia em excesso, acabou, ok? Então é tudo muito simples. Já numa emissão beta menos, olha só, um nêutron, que é neutro, que não tem carga, se transforma num próton, que é positivo, certo? Então, quem não acredita que no núcleo tem nêutrons e prótons, aqui está uma prova indireta que existe, porque um nêutron é transformado em um próton, certo? Como você tem que manter a carga elétrica, ou seja, eu tenho zero, o próton é mais um, puxa, da onde surgiu mais um? Não pode surgir um mais um do nada, eu não posso criar carga elétrica, pelo menos até agora, tá? Não se conseguiu. Então, um elétron que é menos um é criado, porque daí eu tenho zero inicialmente, depois que acontece a atividade, né, ou a radioatividade, o nervosismo, que ele joga uma coisa para fora, eu passo a ter um mais um e um menos um, daí fecha a conta. Zero antes, mais um e menos um depois, somados dá zero. Então, esse zero, esse elétron aqui, elétron não é um bom lugar lá, é o núcleo, né? Ele fica lá, o que, que o elétron está fazendo? Então, ele é expulso do núcleo. Então, um neutro, como se quebrasse ao meio, não é exatamente ao meio, né? Mas ele perde um pedacinho dele, que é um elétron, joga para fora, negativo, e fica a parte positiva dentro do núcleo. Como a conta não fechava, tá? A gente não vai entrar aqui no mérito, mas como a conta do que eu tinha antes e com o que eu tinha depois não fechava, estava faltando, então se disse que existia uma coisa chamada antineutrino. Que na verdade na outro cálculo se chamou neutrino, daí esse aqui tinha que ser o antineutrino, que era num fenômeno físico diferente. Então há uma emissão de um antineutrino. É só uma questão de conta que a gente não vai aprofundar. E o que é mais importante, daí quem duvida que existem nêutrons e prótons e que o nêutron se transforma em próton e tal, é que é uma transmutação, ou seja, aumenta o número atômico. Eu tenho um próton a mais, então o que, que acontece? O flúor deixa de ser flúor, o oxigênio deixa de ser oxigênio, o carbono deixa de ser carbono e passa a ser nitrogênio. Então tem a transmutação, a famosa transmutação dos alquimistas, né? Que queriam transformar prata em ouro, o aço, ferro em ouro, tudo ouro, né? Que o ouro era mais caro, então eles queriam justamente o ouro. Então, por que eles não conseguiam fazer isso? Porque eles faziam no processo químico. Eles achavam que misturando quimicamente eles conseguiriam fazer isso. Mas não, você só pode fazer isso, ou fazer essa transformação, se for radioativamente, ou seja, mexendo no núcleo. Então, transformando 6 prótons, né? E aqui eu tenho 8 nêutrons. Então, dos 8 nêutrons, eu passo a ter 7, porque um nêutron foi transformado em próton. E aí, quem manda no átomo é o número de prótons. Se eu tenho 6 é carbono, se eu passo para 7, eu não tenho mais carbono, eu tenho nitrogênio. Um elétron saiu, por quê? Porque isso aqui tem carga zero, e aqui a soma de tudo isso aqui tem que ser carga zero, tá? Porque eu tinha aqui 6
prótons e 6 elétrons. Então aqui eu teria 7 prótons, 6 elétrons, então aqui tem que fechar a conta. Muito bem. O que acontece? Como essa conta não fechava, faltava alguma coisa, então descobriram que existe uma outra partícula chamada neutrino, que daí fecha as contas de energia e tudo mais, ok? Então essa é a transmutação de carbono para nitrogênio, enfim, qualquer outro. Então é chamada emissão beta-menos. Por que é beta-menos? Porque beta-menos é um elétron negativo. Ah, professor, então beta significa elétron? Sim, beta significa elétron. E por que eu não chamo de elétron? Porque veio de dentro do núcleo. Então se eu falar, ó, eu tô com um elétron viajando no espaço, beleza, elétron, nada demais. Ah, eu tenho uma partícula beta, uma emissão beta, ou até como se chamou, raios beta. Opa, significa um elétron. Tá, mas qual é o problema? É que ele veio de um núcleo radioativo, então significa que eu tenho material radioativo por perto. Aí eu tenho que me preocupar, porque é material radioativo, tá? Então, a nomenclatura é simplesmente para dizer a origem. Se eu falar qualquer coisa que está correlacionado com radioatividade, já me chama atenção. Se não, eu uso os outros nomes. Então, raio-x, raio gama. Opa, radioatividade. Elétron, beta. Beta elétrons, chama, elétron beta negativo, emissão beta, radioatividade. Tem que ficar ligado porque a coisa é diferente. Emissão de pósitron ou beta positivo. Por que é o beta positivo? Porque aqui dá o contrário, um próton se transforma em nêutron. De novo, se alguém não acredita que não tem próton e nêutron dentro do núcleo, não tem problema nenhum, mas o modelo, né, o que o pessoal pensa que tem é o próton e o nêutron, explica isso através dessa transformação. Bom, o que acontece? De novo, o nêutron é zero e eu tenho mais um do próton. Sumiu essa carga. Ou eu tenho que trazer um elétron de fora, né? Pode acontecer, que é a captura de elétron, mas a gente não vai entrar no caso. Ou então eu mando essa carga positiva para fora, emito para fora, que nem eu fiz com o elétron, certo? Bom, o que é interessante aqui, por isso que se usa a mesma palavra beta, negativo e positivo, é que a massa, que o tamanho é de um elétron. É como se eu mandasse um elétron para fora. Já mandei um negativo no outro caso, agora eu vou mandar um elétron positivo. Existe elétron positivo, professor? Fazer o que? Existe, né? Por isso que chama de positron. Né? O posi para dar o positivo, né? O elétron, já veio com a palavra negativo, positron positivo. Então ele tem a massa de um elétron, mas tem a carga positiva. O que significa isso? Ele é uma bolinha, né? Então se o elétron negativo é uma bolinha que vira para a direita, esse pósitron é a mesma bolinha, só que em vez de virar para a direita, vai virar para a esquerda. Só o comportamento dele que é o contrário do elétron, tá? Existe na natureza, nada demais, o mundo não vai se acabar por causa disso. Bom, para fechar a conta, existe então a emissão do que é chamado de um neutrino. Então, como eu falei, foi chamado antineutrino antes, porque aqui seria um neutrino. Na verdade, é o mesmo neutrino também, tá? Mas é só porque a origem dele, digamos, é do fenômeno físico diferente. Vem do núcleo, mas é fenômeno físico. De novo, eu tenho uma mudança do número de prótons. Antes eu criei um, agora eu... Não vou dizer que eu destruí um, né? Mas, enfim, sumiu com um próton, né? Porque virou neutro. Então o átomo se transmuta e diminui o Z, o número atômico dele. Logo ele passa a ser um outro átomo, um outro elemento químico. E aí a gente chama de emissão beta. Então beta tem a massa de um elétron, sai do núcleo. Se é negativo, ele é um elétron igual aos outros. Se é positivo, ele é um pósitron, que é um elétron quase igual aos outros, só que ele tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, o flúor, que é usado também na medicina nuclear, tá, para alguns exames. Então, o flúor 18 tem 9 nêutrons, passa de 9, passa a ter 8 prótons, porque perdeu 1, e passa a ter 10 nêutrons. Como ele é 8, 8 é oxigênio. Então, o flúor, que era 9, foi para o espaço, desapareceu, transmutação, e não foi com alquimia, não foi quimicamente, né? Misturando lá água com não sei o que, com sulfuro e tal, não. Isso foi lá dentro do núcleo, uma forma radioativa. Emitir o elétron positivo, né? E mais, o beta mais, ou o elétron positivo, e não fecha a conta,
tá? Eles começaram a desconfiar que não estava fechando essa conta. Então, isso daqui em termos de energia, massa e coisa, tem que ser igual ao que está do outro lado. Natureza, nada se cria, nada se transforma, né? Desculpa, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tá aqui. Então, para fechar a conta, tem esse neutrino aqui, que é praticamente igual ao outro neutrino, só que o outro chamado de anti por causa do fenômeno, tá? Então, beta menos antineutrino, beta mais um neutrino. Na verdade, tem até um terceiro neutrino aí, mas não vamos nem conversar aí. Não. Também fizeram as contas e disseram, não pode ter só 2 neutrinos, tem que ter 3 neutrinos diferentes. Daí mudaram o nome de neutrino e antineutrino para neutrino do elétron, neutrino do próton e neutrino do nêutron. Tá? Então são 3 sabores ou 3 neutrinos diferentes. Mas tudo bem, eles não interagem. Bom, por fim, emissão alfa. Né? Alfa, beta, gama, agora alfa. Primeiro, só acontece em núcleos pesados, acima do chumbo. Então, o oxigênio vai emitir alfa. Mentira. Flúor vai emitir alfa. Mentira. Tá? Chumbo. Chumbo, acho que em alguns casos ele pode, mas é o máximo. O máximo é o chumbo, acho que pode. Abaixo disso não pode. Não tenho certeza do chumbo, mas tudo bem. Mas acima do chumbo todos emitem alfa, tá? E abaixo nenhum emite, porque é drástica a coisa. Certo? Então, é uma redução drástica. Imagina, na massa atômica. Não estou falando aqui... Vejam, todos os outros de transmutação, o número de nucleons, ou seja, prótons mais nêutrons, se mantinha. Trocava um próton por um nêutron, só. Mais um, menos um, só trocava ali de A para B, B para A. Ficava tudo igual. O núcleo ficava igual em termos de massa, etc. Já na alfa, não. A coisa é pesada. Ele vai mandar embora 2 nêutrons e 2 prótons. É muita coisa. Certo? Ele vai mandar 2, 3, 5% da sua massa ali, dos seus constituintes, ele vai mandar para fora. Tá? Então você tem lá 200 prótons e nêutrons somados e tu vai mandar 4 para fora. Tá? 2% na verdade. Mandar 2% para fora. Tá? 3%. É muita coisa. De novo ele vai se transmutar, só que agora ele não diminui só o Z, porque o A antes era fixo, né? Ele vai diminuir o A também, a massa atômica. Então é número atômico e massa atômica. Certo? É outra coisa, essa desintegração, ou esse decaimento, que a palavra decaimento é melhor, tá? Mais correto usar a palavra decaimento radioativo e não desintegração, ela continua, ou seja, embora o alfa, você pode ir lá com uma folhinha de papel se proteger do alfa, bloquear, blindar esse alfa, a gente tem que se lembrar que ele não vai mandar só alfa para fora, não. Esse núcleo está tão ativo, né, ou radioativo, que ele vai mandar o alfa, depois vai mandar fóton, gama, depois pode mandar um elétronzinho perdido ali, outro gama, e então ele vai mandar muita radiação, inclusive muito mais perigosa que o alfa. Tá? Então pode haver emissão de beta, menos, beta mais, enfim, depois, e junto com a emissão gama. Então tem que, né, abrir o olho para a emissão alfa. Tá? Também, se você for ver, 2 prótons e 2 nêutrons é o núcleo de um átomo de hélio. Só não tem os 2 elétrons para ser hélio estável, né? O gás hélio. Mas é o núcleo de hélio. Então, às vezes, também se escreve lá, foi emitido uma partícula alfa, foi emitido um núcleo de hélio. É comum você ver nos textos, certo? Então, esses são os 4. Então, aqui eu posso ter um urânio, que tem 92 prótons. Perdi 2 prótons, virei 90, que é 90, tório. Mas eu perdi também aqui, eu tinha 140 nêutrons, né? 146 nêutrons. Perdi de novo 2 nêutrons também. Né? Se eu fizer aqui, dá 144. Então tá aqui, 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Tório mais os 2 prótons e 2 nêutrons, fecha o 238 aqui, né? O 234 mais o 4 que eu tenho que dar o 238. Ou eu posso escrever assim, ó, emissão urânio, se é radioativo, ele emite lá o alfa. Quem é o alfa? O núcleo de hélio. Tá? Só que não é hélio puro, né? Hélio normal, ele é 100 elétrons, então tem carga mais 2. Então, mandei um hélio para fora e mandei o tório junto, tá? Certo? Então, só como escrever. Resuminho rápido, para a gente memorizar. Então, transição isomérica, emissão gama. Número de massa se mantém A, após o decaimento se mantém A, número atômico, número de nêutrons, tudo igual. Conversão de elétrons, que a gente nem viu também, tudo igual, né? Beta menos, o Z soma 1 mais o N menos 1.
como o menos 1 aqui são menos 1, ou seja, o número de massa atômica A se mantém. Beta mais é o contrário, é Z menos 1, N mais 1, somos 2, continua o mesmo A, certo? Menos 1 corta com mais 1, Z mais N é A. A captura de elétron, a gente não comentou, porque não é muito usado. Mesma coisa, menos 1 mais 1, fechou a conta. Só então na emissão alfa é que eu tenho a mudança da massa atômica, certo? Que passa a ser menos 4. E o número atômico aqui, então, prótons menos 2 e nêutrons menos 2, certo? Então, resuminho rápido para a gente se lembrar, certo? Radioatividade tem os seus perigos. Então, o que são átomos radioativos? Também são chamados de radionuclídeos, ou seja, núcleos radioativos. Tá? Ou também eu posso chamar de radioisótopos. Não tem muita diferença assim, chamar radioisótopo ou radionuclídeo. Tá? Isótopos, iso, lugar, iso igual, topos, lugar. Então, coisas que estão no mesmo lugar da tabela periódica. Ou seja, ouro é ouro. Ponto. Carbono é carbono, nitrogênio é nitrogênio, flúor é flúor. Porém, esse isótopo de ouro é radioativo. Esse isótopo de nitrogênio é radioativo, porque ele é um radioisótopo, certo? Então, a palavra radioisótopo. E aí, se eu falar em nuclídeos ou isótopos, são os que são estáveis, obviamente, né? Se não tem a palavra rádio, são os comuns. Bom, por que eles têm esse excesso de energia? Em primeiro lugar, a grande maioria tem a ver lá com o Big Bang, ou seja, quando foi formado todo o nosso universo, também quando as estrelas explodem, essas coisas todas, você tem esse excesso de energia no núcleo. Então, por exemplo, o urânio tem 4 bilhões de anos para ele emitir a partícula alfa dele, certo? Por quê? Então, de onde é que vem 4 bilhões de anos atrás? Então, todos os urânios eram radioativos, passou 4 bilhões, metade emitiu, então tem que ser vindo lá do Big Bang, que tem 15 ou 16 bilhões de anos. Então, a princípio é isso que vem. Outra coisa são raios cósmicos, ou seja, você fornece essa energia, você consegue interagir direto com o núcleo do átomo e dar essa energia. Então, o Sol, que manda os raios cósmicos, etc., consegue. E tem a produção, digamos assim, artificial, que você, num equipamento especial, eletrônico, magnético, né, todo complicado, você consegue dar energia aos núcleos, né? Às vezes você faz colidir dois núcleos juntos, ou joga um elétron, um próton com muita energia contra um núcleo e esse núcleo acaba absorvendo ou a energia que foi entregue para ele ou efetivamente até um próton, alguma coisa, e ele se torna. Ele transmuta, mas ele transmuta com excesso de energia, não é uma transmutação tranquila. Com excesso de energia acaba então ficando radioativo. Certo? Bom, também a palavra radioatividade, o fenômeno é conhecido por decaimento. Por que decaimento? Porque decaimento significa cair. E é cair de nível de energia, tá? Então, o correto é falar decaimento. Quando você usa a palavra desintegração, é uma coisa assim que parece que está assim, quebrando, está desmontando tudo. A partícula alfa, quando você emite, até dá para imaginar. Você tipo quebra o núcleo e sai um pedacinho fora. Então, é uma espécie de desintegração, tá? Mas o gama não é uma desintegração, é simplesmente uma energia a mais, ele vai lá e emite o fóton gama. Então não é uma desintegração. O núcleo continua igual como estava antes, ele só se agita um pouquinho menos, ele manda um pouquinho de energia. Então não dá para falar a palavra desintegração. O correto seria decaimento, mas às vezes se usa, né? Então o átomo libera energia, pode ser a radiação gama, fóton, energia pura, ou partículas, massa, que pode ser beta, que é um elétron, positivo ou negativo, mas a massa de um elétron é uma partícula, e pode ser a partícula alfa quando a coisa está muito feia, está com muita energia, átomos grandes, tem que, né, como a gente diz, cortar na carne, né, tem que mandar uma coisa grande. E aí, tirando o gama, captura de elétrons, algum assim, há a troca de Z, tá? Ou seja, você muda o átomo, você transmuta, você converte prata em ouro, né? Pelo menos isso, certo? A transmutação, então isso que a gente tem que entender.
Bom, aqui tem, quase que concluindo, uma série de decaimento do urânio, né? Significa o quê? Isso é, tipo assim, o que acontece na natureza sempre, né? Ou quase sempre, né? É porque tem outros urânios, mas, por exemplo, o urânio 238, ele emite alfa, vai para tório, emite um beta menos, vai para paládio, depois outro beta menos volta a ser urânio, só que volta a ser urânio 234, não 238. Aí emite alfa, vai para tório, radônio, rádio, radônio, volta a ser polônio, volta a ser não, polônio, depois que ele volta. Vai para chumbo radioativo, chumbo beta menos, bismuto, polônio, volta a ser polônio, só que polônio 214 vezes 218. Aqui o bismuto às vezes manda alfa, às vezes manda beta, se mandar beta vai para talho, depois volta a ser chumbo, ainda 210 radioativo, né? Ele era 214, agora ele é 210. Aí volta a ser bismuto, volta a ser polônio, pela terceira vez ele volta a ser polônio, né? Porque todo 84 é polônio, então polônio aqui. Por fim, ele manda F, chumbo 206, pronto, acabou, não há mais emissão radioativa, acabou. Só que isso aqui pode levar milhões de anos até aqui, milissegundos, dias, anos, aí tem a questão da meia-vida e da constante decaimento, certo? Isso aqui pode acontecer, então, etapas aqui pode ser quase que instantâneo, tório, paládio, urânio, depois urânio e tório demorar um tempão, depois rapidinho radônio, mais rápido ainda para polônio, depois para levar um tempão para chumbo em minutos, bismuto e assim por diante, tá? Então tem várias séries de decaimento já conhecidas, ou seja, sempre o urânio 238 vai para esse caminho. O urânio 234 vai por essa parte de baixo, tem o 235, faz um caminho um pouquinho diferente, assim por diante, tá? Então isso já se conhece. Por isso quando eu digo, emitiu alfa, tô tranquilo, não preciso me preocupar. Não, ele emitiu alfa, mas ele criou o tório vai emitir o beta menos. Sem contar que eu não falei das gamas aqui que são emitidas juntos, tá? Então por isso que eu tenho que pensar, polônio ficou chumbo, beleza, não me preocupo mais. Não, o chumbo vai dar um beta, depois vai dar outro, né? Aí pode ser um alfa bem rápido, depois outro beta, e outro beta em questão de milissegundos. Então posso ter uma saraivada de beta menos aqui, que já são mais perigosos, né? E um pouquinho mais difícil de blindar do que a alfa, certo? De se proteger do que a alfa. Então tem que realmente cuidar bastante. Tá? Então, dentro de vista da proteção radiológica, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que saber bem a diferença de radiação X, principalmente que a gente trabalha, e radioatividade. A origem, X, eletrosfera, elétrons. Radioatividade, origem no núcleo. Natural, toda a radioatividade ela é natural. Você pode deixar um átomo normal radioativo, mas você não sabe quando que ele vai emitir. Você não controla a emissão. Então, digamos que é natural. Já o raio-x, por exemplo, se for de equipamento, o equipamento você consegue controlar. Tá? Você consegue ligar e desligar o equipamento, ligar e desligar a produção de radiação X. Então ela é artificial. Né? Existe radiação X natural? Sim. Depois de uma emissão radioativa, pode lá o beta-elétron, por exemplo, elétron negativo, B-, produzir radiação X. Tá? Porque ele vai ser um elétron igual aos outros. Tá? Então não tem problema nenhum. Energia e penetração, ou proteção, né? Blindagem. Então, alfa você blinda tranquilamente, um papel. Os elétrons, o beta-elétron, né? Menos ou beta mais, pósitron, também com a roupa do corpo, às vezes já pode te proteger, né? Mesmo de algodão, uma roupa um pouco mais já vai interagir com esse elétron não vai atingir a tua pele, né? Um óculos, por exemplo, de vidro já protege os olhos, então beta. E o gama e o X aí é como a radiação X, tá? Então o gama tem a mesma penetração da radiação X, porque são iguais, a questão é a origem, ok? Então, por hoje era isso. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima.